Queridos irmãos, boa noite. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus e convido os irmãos a abrirmos a palavra de Deus no Evangelho do nosso Senhor, o primeiro dos 4 evangelhos, evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 23. Estamos aqui meditando nestas que são as palavras mais duras que Jesus disse em seu ministério público. Ele aqui proferiu 8 ais contra os hipócritas, os escribas e fariseus. E hoje nós meditaremos no 7º destes ais. Mateus capítulo 23, versículos 27 e 28. É o 7º ai. Estes ais são oráculos, profecias de maldição. No Antigo Testamento, quando você estiver lendo o Antigo Testamento, e mesmo em Apocalipse, esta expressão também aparece em Apocalipse, e você ouvir ali Deus usando o profeta para dizer ai, ele está trazendo maldição sobre alguém. E esta palavra é o oposto da expressão bem-aventurados, que é o oráculo de bênção. Então, nas Escrituras nós encontramos tanto profecias de bênção, que começam geralmente com a expressão bem-aventurados, quanto profecias de juízo, de maldição, que geralmente podem começar com esta interjeição. O gênero aqui, a palavra, melhor dizendo, é interjeição. Ai, o ai de vós. Leiamos Mateus 23, 27 e 28. Atentem-se, meus irmãos, à leitura que farei dos versículos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, dá-nos, Senhor, amém e amém. Meus irmãos, um dos temas mais difíceis e que traz muitas controvérsias, divisões e discórdias no meio evangélico é a relação entre lei e graça, a relação entre Antigo e Novo Testamento. Eu arrisco a dizer que esse tema estabelece uma fronteira entre o cristianismo bíblico, de um lado, e as heresias que se desviaram da verdade bíblica e que tentam fazer o homem andar por caminhos que falam que são caminhos evangélicos, caminhos de Cristo, mas que se desviam da graça que é oferecida no Evangelho. Não é à toa que Lutero disse que na doutrina da justificação que provém da fé, na doutrina da graça que é oferecida ao pecador e que atribui a ele sem méritos, mas pelos méritos de Cristo justiça, ali a igreja permanece de pé ou cai. A verdadeira igreja se firma no verdadeiro evangelho. Sendo assim, a fé bíblica, o evangelho de Jesus, pregado mesmo antes da vinda de Cristo ao mundo, evangelho que, conforme diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, foi pré-anunciado a Abraão, evangelho que foi proclamado a Adão em Gênesis 3,15. Este evangelho, esta fé bíblica, ele nos ensina que a salvação do pecador é um ato exclusivo de Deus e realizado somente por sua graça. É a admissão, a confissão de Jonas, quando já tendo sua vida para ser extirpada da terra, no profundo do abismo, no ventre do peixe, ele declarou em Jonas 2,9, ao Senhor pertence a salvação. A salvação não é algo que o homem pode fazer por si, é algo que Deus faz pelo homem. Isso deveria parecer lógico. Imagine uma pessoa desacordada, desmaiada, afogando, o que ela pode fazer por ela? Ela precisa ser salva, então ela está passiva, totalmente dependente, à mercê da ajuda. Diante disso, meus irmãos, qual seria o papel da lei? Já que a salvação é totalmente pela graça soberana de Deus e somente pela graça, para que serve a lei? Os que negam o evangelho bíblico e verdadeiro, tendem então, neste
aparente conflito, nesta aparente dualidade entre graça e lei, a negar o Evangelho andando por dois caminhos que são opostos, mas igualmente errados. De um lado, como os fariseus, existem os chamados legalistas, ou nomistas, que vem da palavra nomos, que significa lei, a palavra grega nomos, os nomistas ou legalistas. Estas pessoas entendem que a salvação não é produzida somente pela graça, não existe sola gratia. Esta é a visão da Igreja Católica Romana, esta é a visão de muitos evangélicos hoje, que entendem que é necessário adicionar à graça obras. Isso virou até ditado popular, que alguns equivocadamente pensam estar na Bíblia. Faça a tua parte e eu te ajudarei. Isso não está na Bíblia, isto não é o Evangelho. Os legalistas advogam que na salvação do pecador há uma cooperação entre a graça e a ação do homem, o seu livre-arbítrio, sua liberdade de escolha. Isso é uma clara negação do Evangelho, que diz, em primeiro lugar, ele vos deu vida, estando vós mortos. O que um morto pode fazer por si? A única coisa que um morto faz é o que Jesus está dizendo aqui para os fariseus. Ele apenas exala coisas imundas, um fedor terrível, ele está cheio de ossos e de imundícia. Isso é um morto, esta é a condição do homem. Não há cooperação para que sejamos salvos pela graça. Isto é uma clara negação da palavra de Deus, quando o apóstolo em Efésios diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de você, é dom de Deus. Ou então, quando ele escreve a Tito, não por obras de justiça que tenhamos praticado, mas pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo é que fomos salvos. Mas há um outro perigo. Por outro lado, há pessoas que negam o Evangelho, exagerando a graça, ou na verdade limitando também a graça apenas à justificação. São os chamados de libertinos. O termo técnico seria antinomistas, anticontrário, nomos lei, os que são contrários à lei de Deus. Estes defendem uma ideia de uma graça barata, uma graça que abole a necessidade de obediência à lei de Deus. Uma graça em que a lei de Deus, os preceitos morais, são totalmente descartados. Contudo, meus irmãos, o Evangelho ensina que a graça não apenas nos perdoa, isto é, nos justifica pelos méritos de Cristo, ela também nos torna santos, ela nos santifica. A salvação pela graça não é uma obra parcial, mas é uma obra completa. Ela envolve a salvação da culpa e da condenação, porque o salário do pecado, que é a morte, este salário foi pago na cruz pela morte do Senhor, mas a salvação também envolve a salvação da corrupção do pecado, que habita em nosso coração. Porque Cristo ressuscitou, e como diz o apóstolo aos Gálatas no capítulo 2, a partir do verso 21, agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Cristo, portanto, morreu para que o salário do pecado fosse pago, para que por sua graça nós fôssemos perdoados. Mas Cristo também ressuscitou, para que pelo poder do seu Espírito, Ele viesse a viver em nós, a fim de que nós fôssemos transformados de glória em glória, na imagem do Senhor, pelo Espírito, conforme está em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18. O Evangelho envolve a graça do começo ao fim. Graça que perdoa, graça que santifica, graça que, por fim, glorifica o pecador. No entanto, amados irmãos, os fariseus não tinham esta compreensão da graça no Antigo Testamento. E eles foram responsáveis pela deturpação da palavra de Deus. E mais do que isso, como guias, como mestres, já que os fariseus e escribas eram as pessoas colocadas no Antigo Testamento como instrutores do povo, para ensiná-los a vontade do Senhor, eles se tornaram falsos mestres. Ao invés de levarem o povo a Deus e a Cristo, eles afastavam o povo de Cristo.
Nós temos visto que por causa desta atitude deles, de distorcer a palavra, Jesus os tem acusado de cegueira espiritual. Jesus diz que eles não eram apenas hipócritas, viviam uma vida fingida, que não correspondia ao que estava no seu coração, mas eles também eram guias cegos. Eles eram pessoas que não entendiam a palavra de Deus. Eles perverteram o ensino do Evangelho, que já existia de forma embrionária e entre sombras no Antigo Testamento, na lei e nos profetas. Eles transformaram a lei de Deus em um sistema meritório de regras e preceitos, várias regrinhas, que na medida em que as pessoas fossem cumprindo, elas ganhariam pontos diante de Deus, e aqueles pontos, ao serem acumulados, eles dariam à pessoa méritos para a salvação. O mesmo pensamento que há na teologia católica romana, que faz inclusive as pessoas pensarem que há santos, diferentemente dos outros cristãos, que são aqueles que viveram uma vida de tal grau de méritos, que eles têm méritos suficientes para se salvar, e méritos também para conferir a outros, para salvar a outros. É o que a doutrina católica chama de méritos superrogatórios, méritos que podem ser concedidos a outras pessoas. É por isso que os católicos oram aos santos, para que pelos méritos dos santos, seus parentes que estão sofrendo no purgatório sejam absolvidos. Veja, meus irmãos, este é um ensino contrário ao ensino do Evangelho. É também a prática do movimento pentecostal e neopentecostal, que entende que há pessoas que são mais consagradas, homens de Deus, mulheres de Deus, que são canais de revelação, em quem o Espírito Santo atua de uma maneira diferente, os ungidos de Deus, e que por eles há um caminho até Deus. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Os fariseus, como toda falsa interpretação da Bíblia e do Evangelho, transformaram a lei de Deus em um sistema de regras com o intuito de o homem obter méritos para a sua salvação. Uma teologia que aboliu totalmente a ação da graça de Deus na salvação de pecadores, já que eram os próprios pecadores que se salvavam. Por isso Jesus os chama de cegos. E neste 7º oráculo de maldição, Jesus então denuncia esta perversão do uso da lei. A lei não foi dada para que o homem obtivesse méritos e assim pelos seus méritos fosse salvo. Eles estavam pervertendo o uso da lei e demonstrando sua incapacidade espiritual de compreender o porquê Deus deu a lei ao seu povo. E ao fazerem isso, eles estavam anulando não só o papel da lei, mas acima de tudo o papel da graça. É por isso que neste último oráculo, a ideia central que Jesus quer nos transmitir aqui, ao declarar esta maldição sobre os fariseus e escribas, é que o verdadeiro uso da lei de Deus é para aqueles que estão debaixo da graça. O verdadeiro uso da lei de Deus é para aqueles que estão debaixo da graça. Os fariseus, por desconhecerem a graça, usavam a lei e isto não mudava nada em sua vida, ao ponto de Jesus dizer: vocês não passam de sepulturas caiadas. Por fora parecem belos, mas por dentro guardam impureza, imundícia e corrupção. Para entendermos o que de fato significam estas palavras de Jesus, primeiro temos que entender o contexto bíblico e histórico desta ilustração do sepulcro caiado. Porque esta ilustração, quando nós trazemos para os nossos dias, ela pode nos fazer pensar de maneira equivocada. Nós podemos pensar que Jesus, ao chamar os fariseus de sepulcros caiados e falar que eles pareciam belos, formosos exteriormente, que Jesus estava, de alguma maneira, comparando a prática daqueles dias a algo que acontecia até pouco tempo em nossos dias. Hoje eu não vejo mais as famílias se preocupando tanto com as sepulturas dos seus antepassados, mas havia esta preocupação de tornar formosos as sepulturas, não é assim? Nós íamos nos cemitérios e as pessoas compravam ali as sepulturas e faziam ali jazigos, gastavam dinheiro com mármore, com granito, colocavam flores, estátuas, colocavam metais trabalhados,
vários adornos para tornarem aquele lugar onde os seus entes queridos, ou os corpos dos seus entes queridos foram sepultados, lugares mais agradáveis, lugares mais bonitos. Mas não é disso que Jesus estava falando. Porque o que Jesus está nos ensinando aqui, ou o exemplo que ele está usando para nos transmitir o seu ensino, tem a ver com a prática religiosa dos judeus no Antigo Testamento. Deus havia transmitido ao povo israelita algumas leis cerimoniais, leis que indicavam quem era uma pessoa que podia entrar no santuário e quem era uma pessoa que não podia entrar no santuário. Estas leis cerimoniais eram muito estritas quanto à purificação que alguém deveria ter para poder ingressar no templo e prestar culto a Deus. Estas leis tinham um sentido figurado, pois elas apontavam para o pecado e para suas consequências, e serviam de uma maneira didática para ensinar o povo judeu sobre as verdades do Evangelho. Vocês estão debaixo do pecado, e o pecado traz consequências, e a consequência mais terrível do pecado é o seu salário final, porque o salário do pecado é a morte. Por isso, nas leis cerimoniais, qualquer contato com um corpo morto, com um osso humano, com um pedaço de um animal que foi morto e estava apodrecendo, este tipo de contato tornava a pessoa cerimonialmente impura, isto é, ela não podia entrar no santuário. E para entrar no santuário, ela precisaria passar por várias cerimônias de purificação, que também era uma maneira didática de ensinar o Evangelho. Ela era lavada com água, simbolizando o Espírito Santo e o batismo, a obra de Cristo, que seria realizada no futuro. Ela ficava talvez uma semana impossibilitada de prestar culto a Deus. Em Números, no capítulo 19, dos versículos 11 a 16, nós temos ali algumas instruções sobre a purificação de pessoas que tivessem qualquer contato com um corpo morto. A pessoa precisaria se purificar por vários dias a fim de estar apta e ser então liberada para entrar no santuário e adorar a Deus. Mas também é importante notar, meus irmãos, que Jesus profere estas palavras na sua última semana de vida, talvez 2 ou 3 dias antes de sua morte. Portanto, os judeus já estavam se preparando para a Páscoa, e a Páscoa era uma das 3 festas obrigatórias para que os judeus comparecessem no templo. Segundo a lei de Moisés, todo homem judeu tinha a obrigação de ir ao templo na Páscoa, na festa de Pentecoste e na festa dos tabernáculos. 3 vezes ao ano, não importa onde aquela pessoa residia, ele tinha o dever de sair de qualquer região de Israel e caminhar para Jerusalém e ali ir para o templo. A cidade estava lotada. Multidões de peregrinos vinham de todos os lados, dos desertos, do norte, do sul, vinham pelo mar Mediterrâneo, da Europa, do norte da África, judeus da dispersão, vinham multidões e multidões para subir a Jerusalém e então adorar a Deus no templo na Páscoa. Imagine, você pega uma quantidade considerável de dinheiro, sai de sua casa, viaja naquelas condições difíceis, navio, animais, atravessa mares e desertos, e então, sem se aperceber, você pisa em uma sepultura, sem saber que ali é uma sepultura, você então se tornava contaminado cerimonialmente. Por uma semana não podia entrar no santuário, perdia a Páscoa. Todo aquele esforço de ir a Jerusalém teria sido em vão. É por isso que os judeus, no mês que antecedia a Páscoa, o mês de Adar, que era o último mês do ano, antes do mês de Nissan, que era o primeiro mês do ano, o mês da Páscoa, do calendário litúrgico judaico, no mês de Adar, os judeus preparavam Jerusalém e a região da Judéia para receber os peregrinos, e todas as sepulturas, todos os túmulos eram pintados de cal. O cal não era usado para embelezar as sepulturas, mas era usado como um aviso, dizendo: cuidado, perigo. Se você tocar nesse lugar, você não pode entrar no templo. Não passe por aqui.
É exatamente o sentido que nós encontramos em Lucas, no capítulo 11, verso 44. Ali Jesus usa o sentido mais literal. E aqui em Mateus ele faz uma ironia, quando ele diz que as sepulturas eram bonitas. Porque o pintar as sepulturas não tinha como função embelezá-las, mas ser um sinal de aviso. Tal como os trabalhadores das empresas públicas que estão consertando uma rua, tampando buraco, colocam placas de advertência, colocam faixas de isolamento. O caiar um túmulo era uma espécie de faixa de isolamento, uma placa de advertência. Veja o que diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 44. Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. O que é uma sepultura invisível? Uma sepultura que não foi caiada. Um corpo foi depositado na terra, não passaram um cal para avisar, olha, aqui é um corpo, se você pisar aqui você estará contaminado, e portanto você não poderá entrar no santuário, não poderá prestar culto a Deus, e as pessoas então ao pisarem ali, se contaminavam. Portanto, o contexto aqui é de Jesus mostrar que aqueles escribas e fariseus, eles eram perigosos. A prática externa da lei, que eles meticulosamente observavam, era um sinal de contágio e de perigo, e não de bênção. Mas como assim? Na verdade, meus irmãos, Jesus está dizendo que todas aquelas cerimônias, todas aquelas purificações, todos aqueles ritos que os fariseus observavam tão bem, todos eles serviam apenas para apontar a falência do homem, o seu pecado, a sua corrupção, a sua miséria e a sua condenação. No entanto, os fariseus pegavam aqueles emblemas e aqueles símbolos de corrupção e usavam como se fossem símbolos de orgulho. Aquilo que Deus deu a eles para ensiná-los que eles eram pecadores, que eles estavam contaminados pelo pecado desde Adão, que por causa do pecado eles estavam debaixo da maldição, que traz como consequência a morte e todas as outras misérias desta vida, aqueles emblemas que serviam para conduzi-los à humildade, ao arrependimento, à introspecção, à compreensão de sua própria miséria e falência, eles usavam como sinais de orgulho. Por isso aqui, no versículo 27, nós não temos propriamente um elogio, mas uma sutil ironia. E esse é o segundo ensinamento que nós podemos tirar daqui. A advertência de Jesus sobre a incoerência dos fariseus quanto ao uso da lei. Jesus adverte os fariseus com este exemplo dos sepulcros caiados, dizendo que exteriormente eles eram belos, mas que o seu interior estava cheio de coisas imundas. Então entendamos o que Jesus quer dizer quando ele diz que por fora se mostram belos. Já expliquei para os irmãos que ninguém caiava um sepulcro para que ele ficasse adornado ou mais bonito. A declaração de Jesus deve ser interpretada como uma ironia, porque o ato de caiar os sepulcros não tinha como intenção o seu embelezamento. Não é o que nós fazemos, ou nossos antepassados faziam até pouco tempo no Ocidente. Não é que os fariseus pensavam, vamos adornar os nossos túmulos com mármore e granito, vamos colocar belas estrelas de Davi dourada para marcar esta sepultura de nosso antepassado, vamos colocar flores belas e plantar um jardim ao seu redor, vamos plantar um gramado para que estes túmulos sejam locais de admiração e de profundo respeito. Não! O caiar um túmulo era apenas um ato que mostrava que aquele lugar era perigoso para os peregrinos. Tocar ou pisar a planta do pé naquele lugar tornaria a viagem extenuante, dispendiosa e longa de muitos peregrinos em vão. A jornada teria sido perdida se ele se contaminasse cerimonialmente e fosse impedido de entrar no santuário. Os túmulos pintados com cal eram um aviso para os peregrinos: cuidado, afaste-se, naquele local reside uma ameaça para a sua vida espiritual, pois dentro daquele lugar há, diz o Senhor, toda sorte de imundícia. Irmãos, também devemos entender o que significa esta expressão.
Às vezes nós interpretamos mal a Bíblia, porque nós interpretamos os termos e os textos à luz da nossa compreensão, e não à luz da compreensão dos leitores originais, do contexto em que o texto foi escrito. O que significa imundícia no contexto da época de Jesus? Quando nós lemos esta palavra, uma coisa imunda, para nós hoje significa algo sujo, algo apodrecido, algo deteriorado e que pode nos contaminar com doenças. Então nós pensamos assim: olha, os cadáveres eram perigosos porque o contato com o cadáver pode nos contaminar com doenças. Não que os cadáveres naquela época não fossem desagradáveis, obviamente sempre foram. No entanto, não havia naquela época a compreensão de que um cadáver pudesse contaminar alguém. Os micro-organismos, os micróbios, bactérias, vírus, só foram descobertos pela ciência muito recentemente. Os judeus não lavavam suas mãos, se banhavam com um intuito higiênico, mas eles faziam isto com um intuito cerimonial. Eram rituais que tinham um significado, um simbolismo espiritual, que apontava para a impureza do pecado. Igualmente, nem tudo que era considerado pela lei imundo é algo naturalmente ruim. Vejam só, qual de nós vai dizer que um belo pernil assado é algo ruim? Mas pela lei é algo imundo. Qual de nós vai dizer que um surubim na brasa é algo ruim? Mas pela lei, todo peixe que não tem escama, isto é, um peixe de couro, é algo imundo. Portanto, imundo é aquilo que tornava a pessoa contaminada ou inabilitada para o culto do Antigo Testamento. Tinha apenas um valor simbólico e não propriamente espiritual, real. É um simbolismo. E a escolha de Deus por estas coisas, para simbolizá-las como imundas, para classificá-las como imundas ou ruins, não era necessariamente com uma conotação higiênica, como infelizmente pensam os adventistas do sétimo dia. Todas estas leis tinham uma função de proteger a saúde. Não. Vejam só, o fluxo seminal de um homem era considerado imundo. Mas nós sabemos que não é algo imundo. Dentro do matrimônio, uma mulher que deitasse com seu marido, ele e ela, mesmo tendo uma relação no matrimônio, eram cerimonialmente impossibilitados de ir ao culto. Por que disso? Porque o pecado, ele está sobre a humanidade, e todos os filhos que geramos estão debaixo do pecado. Havia um significado espiritual por trás, não que a coisa fosse em si mesma imunda, não que a coisa fosse em si mesma degradada. Portanto, quando Jesus se refere ao conteúdo dos sepulcros como ossos imundos, ele não está dizendo que aquilo era algo corrupto e que trazia doenças. Os irmãos devem se lembrar que quando um cadáver foi jogado em um sepulcro, no sepulcro do profeta Eliseu, e tocou nos seus ossos, o poder de Deus estava sobre aqueles ossos, e aquele cadáver ressuscitou. A imundícia cerimonial era um sinal do pecado e das suas consequências para a raça humana. No caso, o salário do pecado, que é a morte, e o contato com a morte, pelo tocar em algum corpo, torna a pessoa simplesmente inadequada para o culto. O pecado separa de Deus. Era isto que a lei cerimonial ensinava. Era isto que a imundícia cerimonial representava. Nós estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Percebam que estas coisas eram símbolos que, expressados por figuras, eles apontavam para as verdades do Evangelho. Não é isso, meus irmãos, que o Evangelho nos ensina? Que todos nós somos pecadores, e que por causa dos nossos pecados estamos separados de Deus, e que por causa dos nossos pecados estamos debaixo do poder da morte, e que por causa dos nossos pecados nós não temos como fazer nada em nosso favor para reaproximarmos de Deus. Aquelas leis que tinham como função ensinar estas verdades do Evangelho, ou da necessidade do Evangelho, por causa do pecado e de suas consequências, eram usadas pelos fariseus como adornos. Olha como eu sou bom. Bom por quê? Tudo isso que vocês praticam apenas serve para demonstrar que vocês são pecadores. Você está se orgulhando, fariseu, do seu próprio pecado.
Você está usando os símbolos do seu pecado para se tornar orgulhoso. Isto é sintoma de cegueira. E isso te leva não a Deus, mas à hipocrisia. Meus irmãos, a função primeira da lei é condenar. Imagine uma pessoa que vai a um médico, e o médico, então, ao examiná-la, desconfia de um tumor gravíssimo. E ele diz: você precisa fazer um exame minucioso, faça uma ressonância, faça uma biópsia. E a pessoa, então, faz aqueles exames de ponta, com a última tecnologia. Estes exames têm poder para curá-lo? Ah, está tudo resolvido, fiz os exames, estou bom. Algum exame deixa alguém bom? A lei só serve para examinar a nossa alma. A lei só serve para revelar quão imundo é o nosso coração. Foi sobre isto que o apóstolo Paulo declarou quando ele diz o seguinte: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Os fariseus não se utilizavam da lei de modo legítimo. Eles achavam que podiam pegar os mandamentos da lei como uma norma que, se eles praticassem, eles teriam méritos para a sua salvação. Mas esse não é o modo legítimo de utilizar a lei. Continua então o apóstolo: a lei, tendo em vista que ela se promulga, não para quem é justo. Quem está saudável precisa fazer exame? Obviamente que sim, porque nós somos passíveis de adoecer. Mas alguém no céu, com corpo glorificado, vai precisar de exame? Será que no céu vai ter posto médico? Vai ter ressonância, tomografia, exame de sangue, exame de rotina? Não, porque não se dá exame para quem não precisa. Não se promulga lei, veja o que diz o apóstolo, para quem é justo. E aí continua o apóstolo: mas a lei é promulgada para transgressores e rebeldes, ímpios, profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Por que a lei foi promulgada? Para mostrar o quão imundo o homem é, o quão necessitamos de Deus, pois nós estamos de tal maneira absorvidos pelo nosso pecado, que o pecado gera em nós uma cegueira tão severa, que começamos a achar que nós somos bons. Nós acostumamos com o mau cheiro da nossa própria corrupção. Embora o mau cheiro da corrupção do outro nos incomode, o nosso próprio já está, assim, anestesiando nossas narinas. Não é assim uma pessoa mal cheirosa? Todo mundo sente, menos ela. Já perceberam gente assim? Pessoa que tem mau hálito. Você fala: você não quer chupar uma balinha, não? Você não gosta de bala, não? Eu devia gostar. Vai te fazer bem uma balinha de house. Porque a pessoa se acostuma. Nós somos assim, amados irmãos. Nós achamos que o outro tem pecado, mas nunca conseguimos perceber o nosso próprio pecado, até que a lei de Deus, como espelho da nossa alma, é colocada diante de nós, e aí, pela lei que foi promulgada para este uso santo, nós então compreendemos como estamos doentes. Não há pessoas que dizem assim: eu não quero ir no médico não, porque quando a gente vai no médico, ele acaba descobrindo doença. Mas é porque a doença já está. Vir à igreja, ouvir a palavra do Senhor, é como irmos ao médico, é termos nossos pecados expostos diante dos nossos olhos, para que a doença fique clara, para que nossa miséria fique patente, para que nossa imundícia seja então colocada a claro, a plena luz. No entanto, o que deveria mostrar aos fariseus toda a sua sujeira, todo o seu pecado, que era a lei e as cerimônias da lei, eles usavam para o contrário disso, para o seu próprio orgulho, para parecerem justos aos olhos dos homens. Mas se eles fossem realmente justos, meus irmãos, diz o apóstolo, não seria necessário que Deus promulgasse uma lei, porque a lei que foi escrita no coração de Adão, no coração, conforme está em Romanos, no capítulo 2, versículo 15, que Deus escreveu a lei dele na tábua do coração de todo homem, esta lei foi obscurecida pelo pecado. Nosso coração pelo pecado foi endurecido, nossa consciência cauterizada, nossa mente cegada pelo pecado. É por isso que Deus teve que dar a sua lei,
promulgando-a no Monte Sinai, fazendo-a escrever com seu próprio dedo nas tábuas de pedra, para que o homem soubesse quão terrível a sua condição. O pecado, ele nos leva a uma compreensão distorcida, a uma visão equivocada a respeito de nossa própria situação. É por isso que o apóstolo então diz aos romanos: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por meio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça que está no meu coração, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, de desejo, porque sem lei está morto o pecado. O que o apóstolo Paulo quer dizer é o seguinte: que o pecado no coração de um homem que não conhece a lei é como aquela impureza sedimentada no fundo de um lago, e aí quando você joga uma pedra, toda aquela corrupção vem à tona. Fala para o seu filho assim: filho, não mexa nesta coisa. A mão dele vai até coçar para mexer. Porque quando a lei é dada, o pecado se revela. Nossa rebelião natural contra Deus, nosso desejo de transgredir, nossa vontade de andar segundo a nossa cabeça, e não segundo a vontade do Senhor, nossa rebelião original de querermos ser deuses, conhecedores do bem e do mal, e não sermos servos do Deus verdadeiro, ela é aguçada pela lei. A lei não foi dada para salvar o homem. A lei foi dada para que o homem reconheça a sua necessidade de ser salvo somente pela graça. Jesus então, no versículo 28, concluindo, ele começa assim, ele aponta para a verdadeira aplicação da lei. Ele então ensina a verdadeira aplicação da lei. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. A lei, ela deve ser usada para produzir mudanças internas e não propriamente externas, ou que as mudanças externas sejam reflexo da mudança interior. Jesus deixa claro a incoerência dos fariseus em relação ao uso da lei, pois ao apontar o pecado, a lei não justifica, mas eles se portavam como se fossem justos aos olhos dos homens. Não, eu sou muito bom, porque eu vou à igreja, porque eu tenho compromissos com Deus, porque eu faço isso ou aquilo. Meus irmãos, estas coisas não nos tornam justos diante de Deus, podem apenas nos fazer justos aos olhos dos homens pecadores. A lei aponta o pecado e não justifica o pecador. A lei é o diagnóstico da doença, mas não a sua cura. No entanto, meus irmãos, todo diagnóstico é uma promessa de cura. O médico, ao identificar a doença, por mais terrível que ela seja, se ele é um bom médico, ele deixa alguma esperança. Não é assim? Olha, para a medicina é muito difícil, até impossível, mas vamos confiar, vamos crer em Deus. A lei faz isso. Ela aponta para a nossa enfermidade, na verdade, ela aponta para a nossa imundícia, para a nossa morte. Ela aponta para a nossa alma que é caída e que não pode se elevar até Deus. Mas a lei também aponta para Deus, que veio até o homem para resgatá-lo. A lei é profética. A lei, ela não apenas mostrava o pecado do homem, mas também mostrava a solução, a cura. É por isso que dentro de todas as leis de Deus, cerimoniais, elas culminavam no seu ponto mais excelente, que era o sacrifício. É como se Deus estivesse dizendo: eu te dou a lei para que você não peque, mas eu sei que você vai pecar, portanto, quando pecar, faça um sacrifício. Olhe para o Cordeiro, lembre-se do sangue derramado, que é o sangue que te purifica. A lei é profética. Ela aponta para a promessa da graça por meio do Evangelho de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo também declara aos romanos, ele diz, ora, lá em Romanos no capítulo 3, no versículo 19, ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Então a lei nivela todo mundo, todos são culpados, todos são pecadores. E ele continua, visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei é o exame, é o pleno conhecimento
da doença. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei. A lei não cura, mas ela testemunha sobre a cura. A lei não dá a graça, mas ela aponta para a graça. E o apóstolo então conclui em Romanos 3, 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A lei foi para isso, para mostrar, você é um pecador, mas há uma solução além de mim, aquele que vai morrer pelos seus pecados. A lei não pode tornar alguém justo aos olhos de Deus, essa não é a sua utilidade, ela nunca foi promulgada com esse propósito. Meus irmãos, a função da lei é apontar para Cristo, como diz o apóstolo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio. A palavra aqui, traduzida por aio, é pedagogo, o guia de crianças. Ela nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas além disso, e o que é mais importante, a promessa do Evangelho é que a lei será um instrumento da graça para nos purificar, para nos tornar santos. Não apenas perdoando os nossos pecados, mas nos santificando. E isto Jesus indica com o uso da palavra iniquidade. Fariseus, externamente, vocês parecem aos olhos dos homens como praticantes da lei, mas o que há no seu coração não é a lei, é iniquidade. Há várias palavras bíblicas para o pecado. A mais comum é hamartia, que quer dizer errar o alvo. Há também a palavra adiquia, que é injustiça ou transgressão. Mas a palavra usada aqui no Novo Testamento é uma palavra muito interessante sobre este assunto. É a palavra anomia, que quer dizer literalmente ausência de lei. Veja, meus irmãos, que sutil ironia do Senhor Jesus. Ele está dizendo para os fariseus: externamente vocês parecem pessoas que cumprem a lei, mas o coração de vocês está vazio, porque a lei de Deus não está no coração de vocês. Há no coração de vocês anomia, a ausência da lei, traduzida por iniquidade. Exteriormente, eles demonstram conformidade com a lei de Deus, mas no coração deles, esta lei está ausente. Porque, meus irmãos, a promessa maior da graça, a promessa maior da nova aliança, é que o mesmo Deus que escreveu a lei nas tábuas de pedra e as entregou a Moisés, escrevendo-as com seu dedo, e o dedo de Deus é uma representação simbólica do Espírito Santo. Este mesmo Deus que concedeu no Pentecostes, porque foi na festa dos Pentecostes que o povo de Deus se reuniu no Sinai e recebeu a lei, este Deus novamente no Pentecostes derramaria o seu Espírito para escrever a lei, não em tábuas de pedra, mas na tábua do coração daqueles que creem em Jesus. Na nova aliança, Deus prometeu, conforme profetizou Jeremias, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Embora nós não precisemos cumprir a lei para ser salvo, já que nós não vamos conseguir fazer isso, nós somos imperfeitos, Jesus cumpre a lei por nós, nos salva pela sua justiça, nos salva pelo seu sacrifício, e não apenas isto, Ele nos dá o seu Espírito, para que o nosso coração, cheio do Espírito Santo, seja um coração que ame a lei de Deus, que ame a palavra do Senhor, que se submeta à lei de Deus voluntariamente, embora o pecado ainda resida em nós. O apóstolo, ele declara que esta profecia de Jeremias 31, 33, em que Deus disse que imprimiria a sua lei na mente e no coração do seu povo, ela se cumpriu em nós, na igreja. Diz o apóstolo aos Coríntios: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O Espírito Santo escreve a lei de Deus nas tábuas do nosso coração. Em Hebreus, no capítulo 8, no verso 10,
O autor da Epístola aos Hebreus diz que a profecia da nova aliança em Jeremias se cumpre em nós, na igreja de Deus. Portanto, meus irmãos, a lei do Senhor não apenas aponta para o nosso pecado e para a necessidade do lavar da graça em Cristo, mas a lei de Deus, pelo poder do Espírito Santo, é aplicada gratuitamente no coração dos crentes em Jesus, para que cresçamos em obediência, para que cresçamos em amor a Deus e a sua palavra. Finalizando e aplicando, farei apenas 3 aplicações. Em primeiro lugar, a graça de Deus não anula a lei, a graça de Deus cumpre a lei. Não podemos colocar Antigo Testamento contra Novo Testamento, não podemos colocar em oposição lei e graça, mas estas coisas são complementares. Antes de Deus dar a lei no Sinai, Ele sinalizou a graça. Por isso nós lemos em Êxodo 20, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da casa do Egito, da casa da servidão. Portanto, Deus agiu com graça. Por isso vem a lei, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, e assim por diante. Pela graça nós compreendemos o uso legítimo da lei, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo. A lei é o espelho da alma, a lei mostra o nosso pecado, a lei revela nossa enfermidade, a lei mostra claramente para o pecador o quão imundo é o seu coração. Mas, meus irmãos, nós não precisamos ter medo de ver nosso interior, porque a lei, em segundo lugar, também nos conduz a Cristo. Ao mostrar o nosso pecado, a lei não o faz para nos destruir, ela faz para nos conduzir a Cristo, a fim de que Ele, o médico dos médicos, nos cure de todo o pecado, porque pela sua morte, pelas suas feridas, pelas suas chagas, nós somos sarados. É por isso que nós não tememos mais a lei. É por isso que nós não ficamos apavorados diante do assombro que os israelitas tiveram quando estavam defronte ao Monte Sinai. Nós não estamos diante do Monte Sinai, nós estamos diante do Monte Sião, onde Cristo reina, onde Cristo foi oferecido uma vez por todas, como sacrifício que nos traz a paz. Nós podemos contemplar o nosso pecado sem medo do inferno, pois sabemos que o nosso pecado foi castigado em Cristo, pois sabemos que o Espírito Santo nos foi dado para vencermos este pecado, pois sabemos que com arrependimento a graça haverá de nos perdoar e de nos purificar de toda iniquidade. Segunda aplicação, fazer da religiosidade motivo de orgulho é uma contradição. Como eu vou me orgulhar de ser um cristão, se ser um cristão é ser um pecador que admite que é um pecador que admite que merece a condenação, um pecador que admite que é salvo somente pela graça, somente pela fé, e que até mesmo a fé que ele exerce no Evangelho não vem dele, é dom de Deus. Meus irmãos, ser cristão é ser humilde. Certa feita perguntaram a Agostinho quais são as principais virtudes de um cristão, e ele disse, são 3, humildade, humildade e humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tudo aquilo que praticamos como fundamento da nossa vida religiosa, em obediência à palavra de Deus, são expressões desta verdade, de nossa total dependência da graça, de nossa total dependência daquilo que Cristo fez por nós. Portanto, não há lugar para o orgulho na vida e no coração de um cristão. Isto é um contrassenso. E por fim, o crente tem a lei de Deus gravada em seu coração. É isto que caracteriza o povo da nova aliança. Infelizmente, meus irmãos, o evangelicalismo moderno tem ensinado que um crente é alguém que aceitou Jesus como seu Salvador. Mas uma pessoa pode aceitar Jesus como seu Salvador sem ter sido transformada pelo Espírito Santo, sem ter nascido de novo. O que de fato evidencia se você é um crente é se você ama a lei de Deus. Se a lei de Deus foi gravada nas tábuas do seu coração, se ela foi impressa no seu pensamento, se você medita na lei de Deus dia e noite, você é um bem-aventurado, você é um salvo. A lei não serve para nos salvar, mas a lei, ela testemunha que fomos salvos, se ela está acrisolada nas tábuas do nosso coração.
A Bíblia nos diz que um crente é alguém que foi de tal modo alcançado pela graça que o seu coração foi transformado. O coração de pedra foi mudado em um coração de carne. A lei de Deus foi escrita no coração do crente e ele a ama, ele a deseja, ele medita nela. Jesus declarou: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. É o Espírito Santo que nos foi dado, que nos capacita a conhecer a verdade da palavra de Deus, a amar a lei do Senhor, a meditar nesta lei, a crescer em obediência como demonstração de amor e não como necessidade para a salvação. Porque, meus irmãos, Deus nos amou primeiro, e amor com amor se paga. A resposta ao amor de Deus é o nosso amor obediente à palavra dele. Fiquemos de pé.